Hoje a gente vai ter aqui a participação de uma figura aí muito querida, né? O professor Sérgio Silva, né? Professor da UFSCar, né? Tive o prazer de conhecer o Sérgio quando eu estava começando o doutorado, ele estava acabando dele. O cara fez um trabalho fantástico no doutorado dele, ele fez um estudo na Volkswagen Caminhões, né? Muito legal, um trabalho pioneiro no Brasil sobre gestão de conhecimento. E o Sérgio, com o conhecimento adquirido e aí muito propagado, né? Foi presidente do Instituto de Gestão e Desenvolvimento de Produto, hoje é professor titular da UFSCar. O Sérgio deve ter orientado aí mais de 20 alunos de mestrado e doutorado, uma pessoa com um detalhismo acadêmico fantástico. E aí, com esse trabalho dele, duas pessoas que ele interagiu, uma das quais ele orientou diretamente, o Luiz Magnanini, que é hoje presidente do Instituto de Gestão e Desenvolvimento de Produto, vai estar também conosco aqui. E a outra pessoa, a professora Camila Araújo. Camila Araújo é professora da UFO, e hoje é consultora também em gestão de projetos. A Camila trabalha com gestão ágil aí há muitos anos, aí, no mínimo aí uns, 15 a 20 anos de gestão ágil, né? E ela tem trabalhado ali naquela região de Uberlândia, enfim, desdobrando ali para outros lugares ali do Sudeste, né? Então, eu queria convidá-los aqui, o Sérgio, a Camila e o Luiz, né? E, olha, novamente agradecer vocês aí, e a palavra está com vocês aí, tá? Muito, muito boa sorte. Com certeza vai ser ótimo. Obrigado, Sanderson. Não sei se a Camila, o Luiz quer colocar Eu quero só agradecer também aqui já nessa abertura aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imenso prazer. Sanderson, né, pelo convite, fazendo parte aqui do colóquio. Um prazer imenso estar com o Sérgio e com o Luiz. Né? A gente o Sérgio, na época que eu fiz mestrado e doutorado, né, na USP ali de São Carlos, junto com o professor Daniel, né, que estava ontem também aqui participando, o Edivandro, que também estava ontem aqui participando, né, o Luiz também, né, que está aqui junto. Então, assim, a gente acaba aqui dentro do meio acadêmico da área de gestão de projetos, né, a gente se conhece já há um bom tempo, né, de atuação, né, Sérgio? Exatamente. Luiz? Eu também gostaria de agradecer imensamente o convite, é um prazer e uma honra estar aqui, né, ainda mais com pessoas tão queridas, né, o professor Sanderson, que nos convidou, o Sérgio, que eu tive a honra de ser orientado dele de mestrado, doutorado, uma referência, uma pessoa muito importante na minha vida, a Camila, que quando eu comecei o mestrado, eu estava no finalzinho do doutorado, né, hoje trabalhamos na Federal de Uberlândia, na instituição, então, prazer imenso, uma felicidade gigantesca estar aqui com vocês. Obrigado, Luiz, obrigado, Camila. Deixa eu comentar um pouco, então, agora os elogios que o Sanderson fez, um pouco exagerado, Sanderson, mas eu agradeço mesmo assim. É realmente um prazer estar aqui. Peço desculpas a todos que estão assistindo por não ter participado ontem como ouvinte, porque realmente ontem eu tinha um horário de aula coincidindo com o evento à noite. Foi até um pouco difícil marcar quando o Sanderson me convidou há uns 2 meses atrás, e o Sanderson ele fez um convite, né, falando do evento, perguntando se eu poderia palestrar sobre gestão do conhecimento, e eu disse para ele que gestão do conhecimento eu conheço um pouco, mas gestão de projetos, gestão do conhecimento, tem 2 pessoas que são muito mais conhecedores, especialistas do assunto, e sugeri o nome da Camila e do Luiz, que tive o prazer de trabalhar junto aqui em São Carlos. Fico muito feliz também que todos aqui passamos um tempo em São Carlos, né? Eu continuo aqui e os colegas estão fazendo hoje sucesso na Universidade Federal de Uberlândia, e o Sanderson, já há um bom tempo na UNB, fazendo um trabalho muito completo, muito interessante de pesquisa e extensão na área de gestão de projetos, entre outros assuntos. Então,
eu agradeço muito o convite, agradeço também a Ana Paula pela condução do evento, todos os colegas do apoio. Agradeço em especial ao Sanderson pelos comentários elogiosos e pelo convite feito, né, para organizar e para mediar esse painel. Eu preparei alguns slides, eu vou organizar como eu combinei com a Camila e com o Luiz, da seguinte maneira. Eu vou fazer uma introdução mais geral sobre, fazendo algumas relações entre gestão do conhecimento e gestão de projetos, alguns conceitos bem iniciais de gestão do conhecimento, bem básicos, para um pouco posicionar todos que estão assistindo, né? Alguns podem conhecer o assunto, outros talvez seja uma novidade, uma certa novidade. E depois a Camila e o Luiz entram um pouco mais de profundidade em questões de conhecimento, gestão do conhecimento aplicada ou envolvendo gestão de projetos, as relações mais técnicas entre esses dois campos de estudo. Tá? Eu preparei uma conjunto aqui de slides. Inicialmente até tinha imaginado em só falar sem os slides, mas daí, né, vício de professor, me veio uma ideia de utilizar uma leitura que eu fiz há um certo tempo. Certamente a Ana Paula, que está acompanhando, conduzindo como mestre de cerimônias, vai, nessas várias fotos que eu vou mostrar, vai localizar muito bem essa obra de engenharia, esse projeto, né? Então, eu quero fazer uma metáfora aqui entre três conceitos: projetos, pontes e conhecimento, tá? Estão vendo aí uma foto, já antiga, preto e branco. Esse casal que está aí no banco é o Sanderson, na época que ele era estudante, foi passear numa cidade em outro país, já faz um tempinho, né? Ele está aí bem mais jovem. E essa foto mostra essa grande obra de engenharia, essa famosa ponte, que por muito tempo foi a maior ponte com vão livre nesse tipo de construção de engenharia civil. E, obviamente, quando a gente fala de uma obra de engenharia desse tipo, uma ponte, meio que inconscientemente a gente já relaciona com executar um grande projeto. Agora, mais do que isso, uma ponte é um elemento de conexão, né? Um elemento de conexão entre duas partes que não tinham contato, ou tinham um contato muito mais restrito, falando do ponto físico, né, material, e levando isso para uma relação mais subjetiva. Uma ponte também a gente pode entender como uma metáfora do conhecimento. O conhecimento é uma conexão entre atores, né? E no caso de um projeto faz conexão entre os projetistas, um projeto com outros projetos do portfólio da empresa, as pessoas que participam do projeto com os investidores que contrataram aquele projeto, os clientes, usuários do projeto, a equipe de projeto com outros setores da empresa. Então, um projeto tem muitas conexões, e essas conexões, obviamente, são muitas oportunidades de troca, de intercâmbio de conhecimento, né? Então, vou utilizar um pouco essa metáfora para introduzir o assunto que a gente vai discutir hoje com mais profundidade, com aspectos técnicos, pela Camila e pelo Luiz depois. Bom, mas qual é a expectativa de cada parte envolvida num projeto? O que cada parte ganha e também pode considerar perder com a conexão, com a troca de conhecimentos, né? Então, por exemplo, numa ponte, essa ponte em específico que vocês estão vendo no slide, no relato que eu estou me baseando para contar essa história, os dois bairros, os dois distritos de uma grande cidade, de um continente e uma ilha, unidos posteriormente por essa ponte, tinham expectativas diferentes com relação a esse projeto. Um dos distritos tinha uma expectativa extremamente positiva de que finalmente ia conseguir
sair de um certo isolamento e se conectar com muito mais facilidade em outras regiões que esse pessoal precisava acessar. E o outro lado, não todos tinham uma expectativa positiva, consideravam que seria uma perda, o trânsito muito maior que ia ocorrer, uma dificuldade de manter alguns imóveis, afinal, principalmente quem estava bem situado onde iam passar as pistas, teria uma desapropriação de alguns imóveis que tinham um apego sentimental muito grande, era um distrito muito ligado a comunidades dessa cidade. Então, num projeto, assim como no conhecimento, a gente tem diferentes partes envolvidas e que vão certamente ter expectativas diferentes do que vai ganhar e do que vai perder em termos de trocas de conhecimento. É importante a gente considerar isso também na nossa reflexão. Tá? Ainda utilizando essa metáfora do projeto e da ponte, quem que contrata essa obra, quem que concebe a solução ou as soluções para esse projeto, né? Como que o cliente investidor coloca o seu conhecimento da demanda que ele tem? Por exemplo, nesse caso dessa obra, até o momento da decisão de realizar essa ponte, no final dos anos 60, dos anos 50, começo dos anos 60 do século passado, por muitas décadas se pensou em outras soluções, sistema mais moderno de balsas, foi cogitado um túnel. Então, tem várias soluções que foram pensadas pelo contratante, pelo cliente contratante, investidor. E depois tem toda uma história de como conseguiram recursos para efetivamente realizar essa grande obra. E como colocar essa demanda, esse conhecimento da demanda para quem vai executar o projeto. E, por outro lado, a gente tem aí, representado nessa foto, os projetistas, os engenheiros que conceberam conhecimentos quanto às soluções técnicas possíveis para executar esse projeto. E, inclusive, no relato dessa obra, dessa ponte, havia uma geração de engenheiros que construíram várias obras similares no país em que foi executado essa ponte, e havia uma disputa entre eles, havia entre esses engenheiros uma concorrência bastante grande e egos também para conseguir oferecer uma solução melhor para as diversas concorrências de obras desse tipo, e particularmente nessa obra que ficou bem famosa. Esses engenheiros, esses projetistas, muitas vezes valorizavam alguns conhecimentos que deram certo em outras obras e tentavam esconder um pouco ou minimizar falhas que também aconteceram em soluções que eles criaram em outros projetos que eles se inspiraram para conceber esse projeto dessa ponte. Tá? Então, esses são dois conjuntos de atores muito importantes que também trocam vários tipos de conhecimento. O, digamos assim, cliente-investidor e a pessoa que concebe, as pessoas que concebem, o projetista principal de soluções de conhecimento para uma determinada obra. Um outro ponto que também é interessante a gente pensar, de novo nessa metáfora da ponte, do projeto e do conhecimento, é quem operacionaliza, quem usa, quem é o usuário final das soluções de um projeto. Imagine trabalhar na construção de uma ponte nessa condição aí, numa altura elevada, num clima muitas vezes inóspito, onde qualquer queda é extremamente fatal, né? É realmente fatal. As pessoas que operacionalizam, o executor operário, como é que ele transforma esse conhecimento das soluções de engenharia, de quem concebeu, os engenheiros, em realizações efetivas? Enfim, são as pessoas que no caso dessa obra, durou cerca de 4 anos, são as pessoas que efetivamente realizaram esse projeto. E como que isso foi se transformando, esse conhecimento foi se transformando de soluções de ideias abstratas, de concepções técnicas de engenharia, em efetiva realização e materialização desse trabalho.
E é muito interessante, nesse relato que eu estou me inspirando para fazer essa metáfora de conhecimento, ponte e projeto, como vocês imaginam esses operários, esses executores, de onde eles vêm? Vêm da própria cidade ou são gerações de construtores de grandes obras que se deslocam num país de uma grande obra para outra grande obra, trocam várias experiências entre eles, pela característica dessas pessoas, a maior parte dessa troca de conhecimento é pessoal, é face a face, é verbalização. Tem também disputas interessantes entre esses operários, entre aqueles veteranos, que são inspiradores dos jovens aprendizes, e onde eles se baseiam quando querem se destacar numa equipe de fabricação, de execução de um projeto desse tipo. Enfim, tem várias características interessantes desses operadores da execução do projeto e que tem uma relação muito perspicaz com trocas de conhecimento durante a execução do projeto. Bom, essa metáfora da ponte, se vocês depois tiverem curiosidade, eu recomendo fortemente, vocês podem ler depois num capítulo desse livro, Fama e Anonimato, do grande escritor Guy Talizzi, um escritor que é bastante reconhecido nos Estados Unidos como um dos criadores de um estilo chamado jornalismo literário, que conta certas ocorrências reais, só que utilizando um estilo mais descritivo, mais literário. E, obviamente, não é um capítulo sobre gestão de projetos, mas conta a história de construção desse grande projeto, dessa ponte, e conta como todos esses personagens, o investidor, o poder público que contratou o projeto, os operários, os moradores de um lado e de outro da ponte, conta como todos eles foram se envolvendo e foram se transformando ao longo desse projeto. E eu me inspirei um pouco nessa história para fazer essa metáfora da ponte, do projeto e do conhecimento. É uma leitura que eu acho bem interessante para quem estuda gestão de projetos, não para conhecer tanto a parte mais técnica, mas para conhecer elementos humanos e sociais envolvidos num grande projeto e, consequentemente, o conhecimento tem muito a ver com essa riqueza desse fenômeno social de um projeto. Agora, tomando isso como inspiração e entrando num aspecto mais, aí sim, de gestão mesmo, de gestão do conhecimento em particular, e o Luiz e a Camila depois vão aplicar isso em aspectos da gestão de projetos. Quando a gente fala de gestão do conhecimento, que é um assunto que, de certa forma, ele apareceu com mais intensidade no campo da administração, mais ou menos na mesma época do Manifesto Ágil, há cerca de 20, 25 anos atrás, em que esse assunto de gestão do conhecimento teve uma grande exposição no campo da administração, as empresas começaram a se preocupar efetivamente mais com isso, as pesquisas tiveram um grande crescimento nesse assunto, e uma das vertentes, talvez a mais citada, a mais relevante, é a contribuição dos professores Nunak Takeuchi, do livro Criação do Conhecimento Organizacional, e a gente poderia sintetizar, resumir a contribuição deles em entender conhecimento como tendo duas vertentes, o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é o conhecimento que você tem verbalizado, que você tem registrado, seja em formato analógico, seja em formato digital. É, enfim, um conhecimento mais palpável. E o conhecimento tácito é o conhecimento que está na mente das pessoas, é o conhecimento que você muitas vezes se esforça para transmitir, mas não consegue transmitir ele plenamente, mas você domina conhecimento sobre certas habilidades. E a troca de conhecimento tácito com outra pessoa, para adquirir conhecimento tácito, para transmitir uma parte, uma fração desse seu conhecimento, dessa sua habilidade própria, particular, ela, quando ocorre, a gente chama isso de socialização.
Quando eu procuro, de alguma forma, representar um conhecimento que eu sei, ou parte do conhecimento que eu sei, parte do meu conhecimento tácito em conhecimento explícito, a gente tem uma conversão chamada externalização. Quando eu tenho agrupamentos de vários conhecimentos explícitos em outros conhecimentos explícitos, por exemplo, numa biblioteca convencional, numa base de dados digital, eu tenho uma conversão que eu chamo de combinação do conhecimento, e quando eu acesso o conhecimento explícito de diferentes formas e adquiro com isso um conhecimento tácito novo, eu tenho uma conversão do conhecimento chamada internalização. Então, eu tenho dois formatos do conhecimento, segundo o Nunaki Takeuchi, conhecimento tácito e explícito, e tenho, com isso, 4 conversões do conhecimento possíveis e que vão ocorrendo ao longo de um fenômeno. Então, num projeto, como no projeto da ponte que eu utilizei para representar essa metáfora do conhecimento, ao longo da sua concepção e realização, eu vou ter muitas e muitas oportunidades de trocas de conhecimento tácito explícito e de ocorrência dessas 4 conversões, tá? Entre todos aqueles personagens, atores que participaram daquele projeto, assim como qualquer outro projeto. Como o Sanderson disse, quando eu fiz meu doutorado, e aí já vai um bom tempo, né? Cerca de 20 e poucos anos atrás, eu estudei, modéstia à parte, de uma certa forma, fui pioneiro aqui no Brasil em aplicar esses conceitos de gestão do conhecimento, os formatos do conhecimento tácito explícito e as conversões do conhecimento, numa visão de processos, nessas dimensões do processo, nas atividades que formam o processo, nos recursos envolvidos, nas pessoas e na organização que executa um projeto, nas estratégias utilizadas no projeto. Então, utilizei a visão de business process no desenvolvimento de produto. Essa foi, basicamente, uma forma bem ilustrativa apenas, a grande contribuição que eu fiz naquela época da tese, que depois desdobrei em outras pesquisas, outras orientações. Apliquei a visão de gestão do conhecimento, das conversões e dos formatos tácito e explícito, detalhando isso em como ocorre nas dimensões de um processo de desenvolvimento de produtos. Como o Sanderson disse, já estudava indústria automobilística, no doutorado estudei a fundo um processo de desenvolvimento de produto numa grande indústria automotiva, e estudei como que essa empresa, ao executar o seu processo de desenvolvimento de produto, como ela tratava a gestão do conhecimento segundo essas conversões, né? Enfim, claro, lá na tese, nos artigos, tem todo um detalhamento de como essa pesquisa foi feita. Estou aqui colocando só os conceitos iniciais desse assunto, que é justamente para, como eu disse ao Sanderson, para falar de gestão de projetos, a Camila e o Luiz, da geração mais nova do que a minha e do Sanderson, Camila e o Luiz, de certa maneira, se alimentaram um pouco disso e de outras referências também, é claro, de gestão do conhecimento, levando esse assunto para gestão de projetos. Então, com muita propriedade, eles vão detalhar mais agora essa discussão da gestão do conhecimento e suas relações com a gestão de projetos, tá? Eu, com essa exposição inicial, com esses conceitos iniciais, passo, então, a palavra agora para Camila, né, Camila? Obrigada, Sérgio. Obrigada pela essa... Bom, a gente já teve uma aula, então, aqui agora, né? Nesse primeiro momento aqui, toda uma base, então, dessa parte aí de gestão de conhecimento aí com o Sérgio. Como ele disse, pioneiro mesmo dentro dessa área aqui dentro do Brasil. Bom, primeiramente, deixa eu só, assim, já agradeci aqui todo mundo antes de eu começar a minha apresentação, mas eu queria só dar um contexto muito breve no seguinte sentido, do que eu vou tentar aqui falar um pouquinho, né, do que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, o que eu vou tentar passar
exatamente tentando fazer um pouco dessa conversão do meu conhecimento tácito, né, transformando ele aqui um pouquinho, né, apresentando ele de forma mais explícita aí para vocês. Eu acho que o contexto é sempre bastante importante, que eu escolhi compartilhar aqui hoje um pouquinho sobre a história de o conhecimento dentro da gestão ágil de projetos, mas dentro desse contexto geral também da gestão de projetos. E hoje eu atuo aqui dentro da universidade, né? Além das aulas, né? Que a gente fala, né? Professor só dá aula, e a gente trabalha com uma parte bem forte de extensão. Eu, particularmente, trabalho junto com a incubadora aqui da universidade, né? Incubadora de novos negócios. Então, é uma incubadora de base tecnológica. Então, os novos negócios que a gente tem aqui acaba que muitas vezes vem de uma do resultado de pós-graduação, né? De pesquisa de pós-graduação, de pessoas que muitas vezes nunca trabalharam com gestão de projetos, né? Porque vem, enfim, de outra área de conhecimento e acabam aí transformando os seus produtos mesmo da pós-graduação, né, para o mercado e abrem uma startup. Então, estão começando muitas vezes do zero para falar um pouquinho dessa questão aí de como é que eles vão aplicar o conhecimento deles, com o que eles trabalham, né? Como é que eles organizam, então, aí o conhecimento que eles vão trazer, muitas vezes, gente de fora também para essa nova empresa. Então, essa vem com uma provocação mesmo aí para vocês, para falar, assim, sobre esse conhecimento e na gestão ágil de projetos, né? Do que vale esse conhecimento, né? Aquele conhecimento seu, o do time ou da organização, né? Então, o meu objetivo aqui é tentar provocar uma perspectiva aí um pouco diferente de vocês, né? Casando essa história aí da gestão de projetos, da gestão de conhecimento dentro da gestão de projetos, mais sobre a perspectiva do ágil mesmo, perguntando, então, assim, o seguinte, né? A primeira coisa aí que eu quero perguntar aí, fazer esse levantamento, que quando a gente fala em gestão de projetos, a gente sempre fala numa questão de elaborar as lições aprendidas, né? Sempre ao final do projeto, a gente tem essa prática de elaborar essas lições aprendidas. Pelo menos deveria ter, né? Todas as empresas aí deveriam ter. Mas eu faço essa primeira pergunta, falando assim, mas o que será que as pessoas realmente fazem com essas lições aprendidas? Na prática, quando a gente acompanha aqui empresas de pequeno até de médio porte, a gente vê duas coisas. Ou que elas nem conseguem elaborar essas lições aprendidas ao final do projeto, ou se elas elaboram, o que elas fazem, então, com essas lições aprendidas? Será que elas são recuperadas? Será que elas são trazidas, então, assim? A gestão do conhecimento, né? Então, essas lições aprendidas é uma coisa que é muito clara na gestão de projetos e na gestão do conhecimento. Só que a gestão do conhecimento, ela não é uma área específica do conhecimento, tomando como base o PMBOK, por exemplo, até a 6ª edição, onde a gente tinha lá 10 áreas de conhecimento, né? Os grupos de processos, 10 áreas de conhecimento. Então, a gestão do conhecimento não é uma dessas 10 áreas. Nessa edição nova que a gente tem do PMBOK, onde a gente não tem mais as áreas de conhecimento, mas a gente tem os princípios e as áreas de domínio, a gestão do conhecimento também não está ali, tá? Então, a pergunta também é a seguinte, onde será que entra a gestão do conhecimento dentro da gestão de projetos, né? Já que ela não fica muito clara ali quando a gente pega todo o material de gestão de projetos mesmo para estudar. O que a gente vai ter, né? Onde é que fica essa área, então, assim, de gestão de conhecimento, é que ela vai permear as competências que a gente tem dentro da área de gestão de projetos. Porque competência, ela envolve conhecimento também, né? E a gente vai ter, tomando como base, né, o livro, inclusive, da Marli, né, professora Marli, que é de 2018, esse daqui, tá a referência colocada aqui para vocês, a gente tem, primeira coisa, que o conhecimento ele é um insumo no projeto, mas também ele é gerado durante o projeto. E isso tomando esses 3 níveis aqui, então, de competência, que é o nível individual, né, que é aquilo da pessoa, e eu vou entrar um pouquinho mais a fundo já em cada um desses níveis.
o nível de competência do time e o nível de competência da organização como um todo. Nesse nível individual, a gente tem que considerar tudo o que a pessoa traz, então, assim, de bagagem. Sejam dos cursos que ela já fez, né, certificações, todas as experiências que ela já carrega, que ela trouxe dela, né, ao longo da vida, os valores. E a gente está falando, então, aí de todo um conteúdo que traz um conhecimento tanto tácito quanto explícito, tá? No segundo nível de competência, a gente vai ter a competência do time. E essa competência do time, ele está relacionado com essas combinações dessas competências individuais. Eu vou fazer uma brincadeira, assim, até à parte, porque quando a gente tem criança em casa, eu, no caso aqui tenho 2 crianças, e a gente fala que eles são completamente diferentes um do outro, cada um deles tem as suas, né, tem as competências individuais. Então, mas quando eles se juntam, parece que uma terceira força é criada. E é essa, vamos falar assim, essa comparação que eu vou fazer, que essa competência, então, do time é como se a gente criasse uma força à parte quando a gente está juntando, então, ali esse conhecimento das pessoas que vão trabalhar ali dentro da equipe de gestão de projetos. E, por fim, o terceiro nível, então, de competência é o da organização. E esse nível de competência da organização, ele vai envolver os processos, né, que a organização ali realiza, as estratégias adotadas, a cultura mesmo organizacional, e vai estar bastante atrelado ao nível de maturidade de gestão de projetos, né? Inclusive até quanto de suporte essa organização consegue oferecer, né, para o time, né, que vai desenvolver ali os projetos, e também o suporte que oferece individualmente ali para os seus colaboradores. Bom, minha provocação inicial era com relação, né, Camila, você não falou nada ainda aqui da parte aqui do ágil, né? Então, a minha pergunta é como é que isso vai funcionar, né? Como que esses níveis de conhecimento, então, esses diferentes níveis de conhecimento, como é que isso funciona ali dentro da abordagem ágil, né? Como é que a gente tem essa relação ali dentro da abordagem ágil? Eu vou tratar aqui da abordagem ágil de maneira geral, não estou tratando nenhum modelo específico, não é só o Scrum ou qualquer outro modelo, né, que a gente possa ter aí do ágil, vou tratar aqui mais aberto, né? Mas a gente tem dentro da abordagem ágil, então, um ponto bastante importante para olhar, que são os papéis que a gente vai ter, né, no time ali de projeto, e a dinâmica de trabalho também ali que vai ser elaborada junto com esse time. E aqui é onde eu venho trazer e falar um pouquinho assim. A gente vai ter, dentro da abordagem ágil, a gente tem basicamente, e eu estou olhando só a abordagem ágil aqui, a gente tem basicamente 3 papéis. Com esses 3 papéis aqui, eu vou ter o primeiro, eu vou chamar aqui de dono do produto, ou como o pessoal chama bastante de PO, né, Product Owner, como o próprio nome diz, dono do produto, é uma pessoa aqui bastante importante, que, né, o papel dele bastante importante no desenvolvimento do resultado desse projeto. Né? Por quê? Esse Product Owner, ele vai ser basicamente como um tradutor. Ele é a pessoa que traz todos os desejos do cliente, né, tudo aquilo que o cliente, né, que vai usar aquele produto, então, tudo que ele quer, e vai conseguir traduzir na linguagem mais técnica para dentro da empresa e passar isso para o time. Então, vou usar aí a analogia que o Sérgio também estava fazendo com a questão da ponte. Então, a gente pode dizer que o PO é que faz a ponte lá da parte do cliente mesmo desse, que vai usar o resultado do projeto com o time que vai desenvolver, então, aquele produto, tá? O time, que é o segundo papel que a gente tem aqui, é um time multidisciplinar, ele é bem mais focado já num conhecimento mais técnico. E eles têm uma combinação ali entre todos os conhecimentos
né, de forma técnica para desenvolver o produto, então, ali proposto pelo projeto, seja lá o produto que for. Pode ser um software, pode ser um produto físico, né? Pode ser até mesmo um serviço aí que vai rodar aí dentro do mercado. E, por fim, o terceiro papel que eu vou ter é o facilitador da equipe. Ou, se eu quiser fazer uma analogia já dentro do modelo do Scrum mesmo, é o Scrum Master. E esse Scrum Master, né, ou facilitador mesmo da equipe, ele vai ser a pessoa que vai tomar conta, basicamente, e é o conhecedor, então, desse todo processo aí da abordagem ágil, que vai facilitar a execução desse processo para que ele seja executado ali da forma como deve e da interação entre as partes. E sempre existe algumas questões quando a gente vai falar desses papéis, na parte de conhecimento, porque a gente vê no dia a dia, e eu vejo aqui dentro das empresas, né, sejam empresas que estão abrindo, né, que estão começando agora e que querem adotar muitas vezes uma abordagem ágil para desenvolver aqui os seus projetos, ou sejam outras empresas grandes, né, que também começam aí a adotar alguma prática aí da abordagem ágil, e sempre existe um pouco dessa disputa, dessa questão, um pouco até de ego, na parte de conhecimento mesmo, sobre quem que é mais importante, o que importa mais eu contratar um Scrum Master, né, que vai ser o facilitador da equipe, ou, não, o PO eu não preciso do PO, não preciso contratar ninguém como PO. Então, tem algumas perguntas que a gente pode falar, né, assim, será que o Scrum Master, ele vai ser suficiente, né, para que aconteça, que o projeto seja desenvolvido adequadamente dentro da abordagem ágil? Ou será que só um time multidisciplinar, muito bom tecnicamente, conhecimento dele é adequado para o que vai ser, né, produzido ali? Será que é suficiente isso? Ou o quanto que a gente precisa do conhecimento aí do dono do produto mesmo, né? E quando a gente olha para essas três aqui, né, para esses três elementos e começa a pensar naqueles três níveis, então, ali de competência, a gente começa a tentar fazer essas pontes e entender que só o individual ali não, né, não está funcionando, muitas vezes não vai funcionar adequadamente, e eu vou ter outras questões atribuídas, então, inclusive, à própria prática ágil. Acho que minha tela aqui saiu aqui da tela, né? Espera aí, só um pouquinho que eu vou compartilhar ela aqui de novo. Ela tinha saído aqui. Vou pegar aqui minha janelinha aqui. Desculpem, sempre tem alguma questão, né? Muitas vezes que acontece. Agora ele só voltou aqui. Já estou voltando aqui aqui. Então, eu tenho essa questão aqui dentro do modelo, né? Assim que a gente vai falar, dentro da abordagem ágil, eu posso, quanto à relação à gestão do conhecimento, eu posso ter alguns pontos que, por exemplo, nos modelos, na abordagem ágil, eu tenho algumas práticas relacionadas com informalidade. Muitas equipes realizam reuniões diárias, né? Então eu tenho um contato muito próximo de equipes pequenas que são próximas ali, que vão fazer as suas reuniões diárias, e que elas tratam com muita informalidade ali algumas coisas. Eu acredito que o Luiz depois vai entrar um pouco também nesse ponto, né? Mas um outro ponto importante que a gente observa quando a gente está falando de abordagem ágil é sobre a questão atual, principalmente, que a gente viu que se acentuou depois do início da pandemia, sobre uma questão de excesso de ferramentas e um acúmulo de dados também, então, que acaba por acontecer. A gente tem observado, inclusive tem relatórios, até técnicos mesmo de empresas, falando sobre como as equipes muitas vezes usam 10, um exemplo aí, 10 ferramentas
diferentes, porque a gente pensa que o ágil, a gente fala, essa reunião diária, né, tudo informal, tal, mas as empresas acabam por adotar, mesmo que a reunião diária não utilize nenhum software ali na hora, mas durante todo o processo da gestão de projetos ali na abordagem ágil, elas acabam adotando inúmeras ferramentas. Ferramentas para se comunicar, para trocar mensagem entre os membros ali do time, né? Outras para anotar quais são ali as tarefas que estão sendo realizadas e para fazer, enfim, as medições de tempo, né? Quanto tempo você está gastando em determinadas atividades e tudo mais. Outras ferramentas simplesmente para você guardar a documentação aí do projeto, né? Sejam contratos assinados. E nesse meio a gente tem aí na base de 10 ferramentas e às vezes durante um dia de trabalho foi levantado que as equipes trocam 25 vezes, né, durante o dia. Então a gente tem esse excesso de ferramentas e com isso a gente tem os dados pulverizados, dados que nem chegam muitas vezes a ser transformados necessariamente em informação. E, por fim, atrelado a essa questão aí do excesso de ferramentas e de dados, a gente tem a questão da infraestrutura para o trabalho, né? E aí que eu considero mesmo essa infraestrutura de que o que é que eu estou adotando? Eu estou adotando alguma prática de troca de mensagem, né, com o celular, no computador, qual é isso? Eu tenho reuniões gravadas, né? Como a gente está aqui no modo online, como é que eu recupero essas informações, então, aqui também? Então, essas questões que muitas vezes a gente tem dentro do ágil, entre a própria equipe técnica, a PO, que precisa passar algumas informações, né? Ou o próprio aí Scrum Master também, que vai ali trazer, a gente consegue observar que muitas vezes existe uma sobrecarga, porque não tem um planejamento adequado de qual informação vai se precisar aí utilizar, né? Hoje em dia a gente observa muito que a gente tem uns alunos, por exemplo, aqui na UFO, da gestão da informação, que trabalham muito com essa parte, inclusive de ciências de dados, né? Na parte de BI, e aí eles ficam aí tentando juntar, né? Trabalham nas empresas exatamente tentando juntar e ficar fazendo uma mineração aí desses dados para ver o que realmente gera alguma informação relevante para o projeto no momento que ele está sendo aí desenvolvido. Mas a questão é que existe essa geração aí de informação aí, muitas vezes de uma maneira nada planejada, porque não sabe quem vai precisar depois do quê, né? Dessa parte aí de conhecimento. E a partir disso, então, a partir dessa sobrecarga, né, e que eu estou vendo aqui, falando aqui de informações, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro, inclusive, já mais antigo, que é Ansiedade da Informação, do Urman, e ele diz assim, né, que quando a gente tem um produto que ela é informação, não basta, né, só isso. As pessoas afetam bastante essa parte, né? Essa interação entre as pessoas vai afetar muito esse processo do desenvolvimento do produto, né? Porque eu tenho a forma como eu passo essa informação, que eu comunico ela, como as outras pessoas vão interpretar, inclusive daí todo o nosso estado de espírito mesmo, né? Como todo mundo que está ali envolvido, então onde eu tenho essa questão dessa permeabilidade mesmo de conhecimento entre as pessoas participantes, então ali do projeto. E daí, puxando só esse gancho da parte de gestão de projetos, que eu trago um pouco da parte do mais tradicional, de uma abordagem mais tradicional, a gente pode pensar, uma vez que informação, né, a gente consegue observar que a informação vai dar toda a base, então, para geração de conhecimento, e que a gente também consegue observar que essa informação muitas vezes é gerada pela comunicação. Ora, a gente tem uma base e práticas já muito mais bem elaboradas na gestão da comunicação com a gestão das partes interessadas, que são duas áreas de conhecimento na gestão de projetos que estão muito bem estabelecidas e que elas, na verdade, a gestão de conhecimento faz um pano de fundo com essas duas aqui, né? Com esses dois elementos. Então,
só para não só problematizar, né, de falar assim, nossa, Camila, você falou que está tudo difícil, né, assim, ruim, temos todo esse problema de interação gerando muito dado que muitas vezes não está gerando ainda informação, né, que por fim não vai gerar conhecimento. Não basta eu ter só uma pessoa certificada na minha equipe, né? Existe essa coisa hoje de todo mundo dentro ágil aí, preciso de certificação, e isso não vai garantir necessariamente aí um conhecimento adequado, né? Mas eu queria só deixar aqui como uma sugestão que a gente pode lançar, então, de fazer o uso da comunicação e das partes interessadas do plano de comunicação, que é um instrumento que a gente já tem aí bem estabelecido dentro da gestão de projetos, combinado com a matriz de impacto das partes interessadas, que é outro elemento que eu também já tenho bem estabelecido na gestão de projetos, né? E com essas duas eu consigo fazer um mapeamento do que é necessário, e aí eu destaco, né, esse de e para, de cada uma das partes interessadas, uma vez que a gente consegue observar que a interação, né, entre as pessoas, aí vou para o nível individual, para o nível do time e depois para o nível da organização, é que essa interação é que consegue gerar aí resultados mais interessantes dentro da parte de gestão de projetos, né? Então, eu queria fazer só mais essa provocação mesmo aí com vocês e fico à disposição agora depois para as perguntas que quiserem deixar, mas eu acho que o Luiz também pode poder ajudar aqui a gente aí com alguns elementos da apresentação que ele está trazendo. Então, bom? Obrigada. Obrigado, Camila. É muito interessante a sua exposição aqui. Enquanto o Luiz vai se preparando, teve algumas caídas aqui da internet, mas acho que agora agora acabou de cair de novo, mas acho que daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, o pessoal do apoio também vai vendo aí com ele como talvez resolver essa questão. Camila, eu gostei muito da sua exposição e gostei desses dois autores, são presenças nas várias exposições que eu faço. Do Richard Burman, né, da Ansiedade da Informação, sempre uso uma frase dele para começar a minha disciplina do curso de especialização em gestão do conhecimento. Ele tem até claro que ele faz isso com um pouco de brincadeira também, mas é uma reflexão interessante. Tem um checklist para ver se você sofre de ansiedade da informação. Aí coloca algumas questões legais, assim, se você não consegue, se você tem que entregar o seu smartphone para uma pessoa bem jovem para conseguir resolver alguns problemas. Tem umas brincadeiras interessantes que ele faz sobre essa sociedade e ansiedade da informação. E o Sagan, eu gosto muito de utilizar também um trecho que ele fala da Biblioteca de Alexandria, diversidade de conhecimentos, culturas, esse contexto lá milenar, passado, da antiguidade, mas que é uma inspiração muito interessante para ter riqueza dentro do espaço organizacional contemporâneo, para se trabalhar bem a gestão do conhecimento. Queria colocar para você, Camila, uma pergunta, uma reflexão. Você tem atuado aí na Federal de Uberlândia com empresas, empreendimentos de base tecnológica, né? Tecnológica acadêmica, incubadoras, são geralmente pessoas que saem da universidade e vão tentar montar um negócio, né? Um pequeno negócio. São, digamos, microempreendedores. Como você pode contar um pouco para a gente como que você tem levado para eles esse conhecimento de gestão de projetos? Como é que eles entendem? São pessoas que normalmente não conhecem nada de gestão de projetos, né? Como é que eles entendem, aceitam esses papéis do Product Owner, do Scrum Master ou similares? Como eles vão incorporando isso? Que maneiras que você utiliza para levar esses conhecimentos para eles? Talvez interagindo com a tecnologia em si que eles estão tentando empreender e a vivência deles na universidade. Você conta para a gente um pouco dessa sua experiência. Vamos aproveitar um pouco o seu lado consultora também aqui.
Bom, na verdade, aqui dentro da incubadora, quando os empreendedores eles já entram, um pouco antes de entrar, a gente tem como se fosse uma pré-incubação, e eles passam por um processo, né, assim, por alguns conteúdos, quase como se fosse um curso, por alguns conteúdos dessa parte aí de desenvolvimento de um novo negócio, né? E quando eles começam já essa pré-incubação, então eles já começam a ter uma noção, é apresentado já um primeiro conteúdo dessa ideia de, pelo menos, dessa parte de projetos, que, olha, desenvolver o seu produto, então, colocar ele no mercado vai ser um projeto, né? Então, a gente começa com o básico do básico, né? De definir o objetivo e de conseguir falar com eles, de estabelecer esses prazos, sabe, assim, né, até quando, vamos lá, né, o projeto aí, a gente tem que colocar o prazo. Agora, as práticas mesmo de projetos, elas entram mais já num processo da incubação, e a gente tem um acompanhamento aqui junto com eles, normalmente, às vezes, até semanal, mas eles desenvolvem também, a gente sempre tem, às vezes, alguns cursos, a gente faz uns cursos, assim, bem pequenos, de curta duração, assim, junto com eles, oferecendo esses conteúdos sobre a gestão de projetos e gestão ágil, assim, de projetos também. Mas na prática mesmo, efetivamente, quer dizer, a gente apresenta todos os conceitos, mas na prática, efetivamente, eles não conseguem colocar para rodar de uma hora para outra, né? Normalmente eles têm, assim, a gente tem empreendimentos que às vezes eles entram em 5, 6 pessoas, vamos falar que estão em sócios, e eles não conseguem dividir muito bem esses papéis ainda, sobre essa questão, né, de ser um time, eles entram quase como todo um time multidisciplinar, então eles não têm ainda ninguém que funciona ali com esse papel ali do mediador, do Scrum Master, e não entendem ainda, não é tranquilo para eles trazerem esse papel ainda do PO, né? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é tentar, porque eles precisam, tal como uma startup, né, rodar o resultado o mais rápido possível, então, fazer os testes, então eles precisam, e para esses testes a gente precisa de alguém que execute algumas funções melhor do que como PO, né, para fazer essa conversa mesmo, para trazer esse conhecimento do mercado e fazer os testes, né, delimitar o que é mais importante ele ser feito primeiro. É mais ou menos assim que acontece esse processo. Ótimo, muito bom, Camila, obrigado. Depois a gente volta no final, sessão final de perguntas desse painel, a gente até pode voltar a comentar um pouco mais dessa sua experiência. Obrigado. E vou então agora passar a palavra para o Luiz, acho que agora a internet está estabilizada, vamos torcer que continue assim nos próximos minutos. Luiz é uma pessoa que teve orientações de professores meio malucos, né, na iniciação científica, na física aqui da UFSCar, depois do mestrado e doutorado comigo, e agora é professor na Federal de Uberlândia, também num outro campus próximo, que está a Camilo, mas outra cidade, né, Luiz? E está lá com uma experiência também de montar curso novo, então tem uma vivência bem interessante já como docente. Luiz vai contar, então, a sua experiência também nesse assunto de gestão do conhecimento, de gestão de projetos, nas pesquisas que ele desenvolveu. Luiz, tens a palavra. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Camila. Então, só pedindo desculpa a todos pela internet estável, né? Às vezes acontece. Mas, então, compartilhando aqui a tela, né? A gente está falando de gestão do conhecimento ágil em seus diferentes níveis, né? A Camila e o Sérgio foram excelentes oradores, né? Precederam, já deram uma aula, então vou falar de uma forma bem rápida, né? Mas abordando alguns pontos. Eu tive muita sorte dos orientadores que eu tive, né? O Sérgio, só estou onde estou por conta dele, né? Então tenho que fazer esse agradecimento, porque aprendi muito no mestrado e doutorado. Mas falando um pouquinho do ambiente de projetos, complementando alguns pontos, a gente tem a questão do paradoxo de aprendizagem em projetos, né? Então, o projeto, ele, por natureza, por definição, ele é temporário, o que gera uma pressão de tempo, né, no seu desenvolvimento, e ele termina. Né? Se é temporário, ele termina, e quando ele termina, a equipe se desfaz. Então, um dos pontos particulares da gestão de conhecimento em projetos é que se a gestão do conhecimento ela não for feita de forma proativa, e durante a vigência fica muito difícil. Então, para quem usa o Scrum, a importância da retrospectiva. A gente vai muito em empresas, e geralmente as que não adotam o Scrum de forma plena, e a maior parte, pelo menos as que eu vi, a reunião que eles
Acho Vamos que aguardar está difícil. Está um pouco difícil, vamos aguardar um pouquinho. Opa, já que o Luiz caiu, deixa eu entrar um pouquinho aqui, aquela discussão sobre a questão das pessoas, né, nas práticas de gestão do conhecimento, porque, enfim, se as empresas trabalham mais com pessoas nessa nova economia, né? Na verdade, assim, trabalham mais com conhecimento como ativo econômico, né? Nessa nova economia, né? E esse conhecimento depende das pessoas, então as empresas automaticamente dependem muito das pessoas. Aí vocês estavam conversando aqui e me veio uma questão, né? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Se a matéria-prima básica em projetos nessa nova economia são as pessoas, como que a gente vai lidar com a volatilidade, eu chamei aqui, da geração Z e da milênio, entendeu? Normalmente, pessoas que não estão interessadas em passar muitos anos na mesma empresa. O que é que vocês acham disso aí? Camila, que tem filhos, assim, ela deve estar mais preparada para responder inicialmente, depois eu coloco algumas reflexões. Não por isso. Eu acho que eu ainda não entrei nessa fase aqui, ainda não, tá? Eles estão com de 10 para 11 anos aqui ainda não estão muito. Mas eu observo isso, por exemplo, nos meus alunos, né, da graduação aqui. Os alunos da graduação, a gente observa, tem alunos que às vezes relatam para a gente que dentro de 2 meses, por exemplo, mudaram de 2, 3 empregos. Acaba que dentro de uma oferta, porque a gente tem várias empresas, por exemplo, da área de tecnologia da informação, também aqui na cidade, e aí acaba que pela própria oferta, né, eles acabam migrando, assim, mudando muito fácil aí dentro das empresas. Mas eles estão olhando só para eles, né? Eles não estão, nesse caso, eu só tenho a perspectiva, quando eu digo assim, que eles estão olhando, eu só tenho a perspectiva dos alunos que estão indo atrás do que é melhor para eles, né? Do que a oferta aparece no mercado melhor para eles. Agora, como as empresas estão tentando lidar com isso, eu não sei se eu consigo responder ainda essa questão, porque parece um momento de transição. Esse ainda parece um momento de transição. Então, não sei se o Sérgio tem aí alguma ideia sobre isso. Olha, eu posso também comentar, já com certo tempo como docente, até uma pergunta que foi feita a mim por uma pessoa na minha banca de professor titular, de uma professora mais veterana, experiente, como lidar com essas mudanças mais recentes do comportamento, do estilo, das expectativas dos alunos. Eu também, eu não sei muito... A gente ouve, né, relatos de algumas empresas parecem, aqui em São Carlos, por exemplo, empresas, realmente são empresas dessa área de software, elas procuram tentar criar ambientes, é um pouco aquele, vamos dizer assim, aquele ecossistema Google que a gente vê, assim, de ambientes agradáveis e com bastante interação, então criar algumas práticas ligadas a recursos humanos para essa geração se sentir mais motivada agora, na sala de aula, eu sinto que já tem uma dificuldade muito grande de concentração em alguns assuntos. Tem uma característica interessante, que é uma agilidade, com perdão do trocadilho, mas uma flexibilidade muito grande de um assunto para outro, que surpreende, mas uma certa dificuldade, às vezes, de estudar a fundo algumas questões, né? Enfim, acho que são todos aspectos que afetam muito como trabalhar em termos de recursos humanos essas pessoas dessa geração bem recente. Mas depois a gente pode debater mais isso. Sandro, acho que agora o Luiz voltou, não sei se dá para ele continuar. Sérgio, agradeço. Mudei de cômodo aqui, estou na casa de um tio fora de casa, isso que dá para fazer reunião fora de casa, né? Mas, vamos lá, agora eu estou na cola do roteador, vamos ver. Mas como eu estava falando, pessoal, tem o projeto, ao mesmo tempo que ele é temporário, né? Então, ou seja, ele acaba e tem uma pressão de tempo, ele tem um resultado único. Isso gera um paradoxo de aprendizagem,
Então, da mesma forma que o projeto ele é muito bom para a criação de conhecimento, como o Sérgio e a Camila assim falaram, né, por conta do resultado, muito que a gente tem que criar conhecimentos, essas trocas são muito importantes entre membros e equipe, né, e a equipe multidisciplinar promove isso ainda mais, né, e quanto maior o grau de novidade, que quando os métodos ágeis foram criados, eles inicialmente eram para contemplar esses ambientes, né, de alta incerteza, de alta dinâmica, eles são ótimos para a criação de conhecimento, que é parte da gestão de conhecimento. Por outro lado, eles são muito ruins para alguns pontos da gestão do conhecimento em si. Ou seja, quando a gente tem a pressão de tempo, a gente tem muito foco em resultados imediatos. E muitas vezes essas atividades de gestão do conhecimento são delegadas para segundo, terceiro plano, né, como eu estava brincando, a questão da retrospectiva, né. Por também ser temporário, quando o projeto acaba, os membros são realocados, o que gera um contexto de organização temporária, e essas equipes, muitas vezes, elas não são as mesmas em diferentes projetos, eles são realocados. Isso gera uma dificuldade muito maior do que em processos para essa gestão. Então, no processo, você vai lá, faz um POP, faz, né, um treinamento, tem aquele conhecimento funcional da área, em projetos, não. Acho que vai ser um pouco complicado o Luiz apresentar. Às vezes acontece algumas questões assim mesmo, não tem muito o que fazer. Deu azar de estar. Vamos lá, Sanderson voltando para fazer perguntas. Sanderson volta para cá. Perguntas complexas, multivariáveis. O papel do jovem, da geração atual na gestão de projetos. Como fazer a geração atual trabalhar bem com gestão do conhecimento na gestão de projetos. Vai lá, Sanderson. Não, então, essa semana passada foi bem interessante, né? Eu tive aqui no Parque Tecnológico aqui de Brasília com a equipe, com uma turma, né, da disciplina de graduação, e tinha um rapaz aí que deve estar na faixa aí de uns 24 anos. O cara já tem tanta experiência de empresa, sabe assim? Ele já abriu a empresa. Aí ele quebrou nessa empresa que ele abriu. Antes disso, ele já tinha sido estagiário em outras empresas, tinha participado da empresa Júnior. Aí abriu a empresa e caminhou acho que uns 2 anos. Aí faliu. Aí ele saiu, foi para uma empresa grande brasileira, que tinha uma operação em Portugal. E ficava Portugal, Brasília e Espanha, né? Aí encheu, assim, não gostou de ficar naquele processo lá, mexia mais com a área de vendas. Aí ele disse, não, vou voltar, entrou noutra empresa. Olha, é impressionante, entendeu? Assim, para a faixa etária, né? De 24 anos, vai, entendeu? Ter tanta experiência, né? Aí a gente assim não consegue avaliar o aspecto assim da profundidade dessas experiências, porque isso é uma coisa a ser observada, né? Mas assim, de fato, já passou por muitas coisas diferentes, né? Aí me parece assim que essa mesma volatilidade que, como a Camila, não sei se foi você, Sérgio, falou, a própria volatilidade da informação gera a volatilidade das experiências, né? Entendeu? E aí, como você não está aprofundando, se você pegar aquele ciclo lá das conversões de conhecimento, né, você consegue socializar, né? Você provavelmente consegue externalizar alguns conhecimentos, mas eu não sei até que ponto você consegue internalizar, né? É um conhecimento sistemático, né? Entendeu? E aí isso, sei lá, e eu fico pensando lá das empresas, né? Porque a empresa, ela depende de uma pessoa que está numa função muito estratégica, né? Eu lembro que quando eu fui sair da Opto lá em São Carlos, eu passei um tempo grande, né?
passando as informações aí. Eu passei, no mínimo, 2 meses aí, só para fazer uma transição, né? E como que funciona, entendeu? Nesse novo contexto. Ô Sérgio, vamos aproveitar o Luiz aí, ele não precisa nem compartilhar a tela dele, deixa ele falar um pouco o que ele tem organizado. Isso mesmo, vamos lá, Luiz. Estava sem microfone. Nossa, obrigado, pessoal, peço desculpas, nossa, agradeço a compreensão, agora está na roteada no celular, vamos ver. Mas, enfim, né, eu vou falar aqui de forma bem resumida para a gente, para as perguntas, que é o mais importante, né, mas, basicamente, o seguinte, quando a gente está num paradigma tradicional de gestão de projetos, né, a gente parte muito daquela ligação prescritiva, né, aquela visão prescritiva, então, aquele plano grande, né, tentando antecipar tudo que pode dar errado, um monte de gestão de risco, WBS, faz os caminhos críticos, corrente crítica, enfim, né, e depois tenta executar de forma perfeita, né. E parte de um pressuposto que a gente tem o conhecimento de tudo que vai acontecer no projeto, ou que a gente consegue atingir isso com bastante estudo, né, de antecipado. Então, a gente tem aquela ideia do projeto como sendo um roteiro pré-definido que a gente só tem que buscar os conhecimentos faltantes e completar, né? E isso tem um impacto muito grande em projetos inovadores, porque o projeto inovador, o nível de aprendizado é muito grande, né? Então, falha bastante nessa gestão de conhecimento e geralmente gera uma documentação extensa, muito tempo para repetir a documentação, e como acredito que foi a Camila que disse, né, informação demais, ela é tão ruim quanto informação de menos. Até a questão de uma pergunta, se a gente tem muita informação, a gente se perde lá dentro. E o ágil, ele quebra muito com isso, né? Então, no começo, o pessoal até entendia um pouco errado a questão da simplicidade quando não faz nada. Não é isso, né? A gente tem que, a Camila colocou muito bem, seguir os procedimentos, até para que eles deem resultado, né? Seguir os protocolos, documentar de forma simples, o mínimo possível, mas tem que ser documentado, e ele já muda partindo da perspectiva da impossibilidade de se prever. Tanto que ele trabalha com o planejamento interativo, né? Ciclos curtos de planejamento, execução e controle. É lógico que a gente faz um planejamento maior, mas a gente não entra no nível tão detalhado quanto no tradicional, e vai fazendo esses ciclos menores de planejamento, execução e controle, e consertando a rota. E durante toda essa gestão do conhecimento, todo esse projeto, muitos aprendizados são gerados, né? Então, eu tinha trazido aqui no slide, mas não vou tentar compartilhar de novo, não, para ver se não cai a internet, tá? Mas o modelo que eu fiz junto com o Sérgio no doutorado, né? Depois até, quem tiver interesse, meu e-mail é almeida@uf.br, mande lá para a gente, eu compartilho a tese, compartilho maiores informações, mas ele basicamente trata dessas visões que o Sérgio e a Camila abordaram tão bem. Então, tanto do nível intraprojetos, e a gente tem o conhecimento, como a Camila muito bem falou, em nível individual, nível de equipe, nível de processos, né? Por mais que os métodos ágeis, eles tenham as cerimônias, né? Então, vou pegar por exemplo, o Scrum, que é o mais famoso, né? Ele tem lá aquele ciclo básico. Dentro das cerimônias, você tem algumas regrinhas, mas Oi, voltou? Pode continuar, voltou. Deu uma pequena interrupção, pode continuar. Depois, essa ótica da gestão do conhecimento, que tinha muito aprendizado na planning, né? Quando o pessoal fazia aquela votação com o poker planning, né? Ali tinha uma troca, por que a gente faz assim, por que você deu 5, não deu 8, não deu 3, e aquele aprendizado trocado. Na retrospectiva é muita coisa, né? Empresas da área de software têm muito aquelas trocas informais, né? Veio até agora o artigo do Spotify, né? Das guildas, enfim, e isso é muito comum, tem aqueles ambientes que o pessoal conversa, troca conhecimentos, tácitos, explícitos, né? E você tem uma troca, se tiver porque o externo, até entre organizações, né? Então, você tem um ambiente muito rico de aprendizado,
né? Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: se a gente não se preocupar com a gestão do conhecimento durante a vigência do projeto, e quando eu digo durante, é durante toda a vigência do projeto, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros de novo e de não atingir a produtividade, o nosso potencial que deveria, né? E por que durante toda a vigência? A gente fazer lá no começo da gestão do conhecimento, quando começou em projetos, aquele documento de lições aprendidas apenas no final, a gente perde muito conhecimento, a gente perde formação de histórico, a gente pode ter até um preconceito no sentido de se o projeto foi bem sucedido, tudo é mais bonito, né? Se ele não é, alguns aprendizados importantes podem passar despercebidos, né? Então, é importante que seja durante todo o projeto, com informações de contexto, né, e com esse compartilhamento entre as equipes. O que eu vejo, a Camila deve ver muito em Uberlândia, que muito maior que o Tuiutaba, né, ela trabalha com muitas startups. Quando você tem um crescimento acelerado, o pessoal fica perdidinho, né, porque é muito difícil você passar esse conhecimento. Geralmente começa aquele núcleo pequeno, cresce demais, não acompanha, né? Ou quando a gente tem empresas mais tradicionais, ou empresas que a gente tem um líder técnico muito forte, se aquela pessoa sai, o conhecimento vai com ele. Isso é muito importante, né? Às vezes a empresa perde um colaborador que tem um conhecimento gigantesco e sofre o impacto disso, né? Então, essa gestão é muito importante para mitigar esses pontos, né? Mas vou passar aqui para o Sérgio, para as perguntas, e peço desculpas mais uma vez. Obrigado, Luiz. Fique tranquilo, entendemos essas dificuldades internéticas. Me lembro o tempo da pandemia, quando a gente, de repente, de uma hora para outra, começou a ficar 100% virtual, aquelas salas enormes e aquela ansiedade, não da informação, mas a ansiedade da internet, das aulas caminharem. Eu vou fazer um comentário, é uma pergunta para o Luiz, juntando um pouco com aquela minha exposição da metáfora da ponte, projeto, e juntando um pouco também com que o Sanderson, aquela pergunta do Sanderson sobre as novas gerações, aprendizado, sobre gestão de projeto. Vou tentar juntar todos esses pontos e colocar para o Luiz e para a Camila também, claro, se quiserem comentar um pouco. Luiz, quando eu estava montando esses slides da Projeto Ponte, eu lembrei, durante o seu doutorado, teve um tempo que você trabalhou numa empresa de montagens de grandes eventos. Você me contava um pouco as histórias, e foi muito interessante, porque tem um pouco a ver com essa reflexão do Sanderson, um pouco mais ou menos relacionado, né? Imagina o Luiz, assim, mestrado, 100% dedicado ao mestrado, ele vinha da área de engenharia física, estava aprendendo os conceitos da engenharia de produção, lendo bastante, teoria, começou o doutorado, já dominava bem vários assuntos de gestão de projetos, e aí foi trabalhar nessa empresa de montagem, conta um pouquinho para nós depois, Luiz, daí montei empresa de montagem de grandes eventos. Então, chegar num lugar, tem um prazo que tem que ser cumprido rigorosamente, porque o evento vai ocorrer naquela data, né? Imagino que tem que contratar mão de obra rápido, tem vários terceirizados, tem que lidar com essas questões de prazo, qualidade, fornecimento de itens, etc. Então, o Luiz sentiu muito dessa questão ele foi lá na prática e viu que na prática, a teoria é outra, né? Como dizem, como é que eu faço agora aquelas ideias bonitas de gestão de projetos que eu aprendi um pouco com o Sérgio, bastante com o Daniel Amaral, com a Camila, com o Edivandro, como é que eu faço isso funcionar nesse mundo doido de montagens industriais de eventos, né? E colocando um pouco, respondendo um pouquinho, ou refletindo um pouco daquela reflexão que o Sanderson fez, eu acho que até a Camila depois pode comentar, eu sinto uma diferença muito interessante, nesse semestre em particular, mas isso tem sentido de uns anos para cá, tem uma disciplina optativa de gestão de desenvolvimento de produto, projeto, que eu ofereço na UFSCar, e é uma optativa que vem muito aluno da computação, muitas vezes de meio de curso. Eles conhecem muito de computação, mas nada de gestão de projetos, não tem nenhuma experiência mais prática, né? Até porque o curso é integral, é um curso que o aluno é bem novo, vem para a faculdade fazer computação. E dou aula, desde o começo da minha carreira docente, para um curso noturno de Biblioteconomia e Ciência da Informação, que de uns anos para cá eu tenho notado uma mudança
de perfil, não da maioria dos alunos, mas alguns alunos que trabalham em empresas ligadas à consultoria, à informática, à computação aqui de São Carlos e região, e que não querem, fizeram escola técnica, mas não querem fazer um curso de computação pleno, mas querem trabalhar justamente com gestão de projetos, porque já fazem isso lá no trabalho na empresa. E aí ele descobre o curso de BCI, ele entra aqui, ele não gosta muito da área de biblioteconomia, mas ele adora lidar com informação em projetos, só que ele vem aí com um desafio interessante para nós, professores. Ele lá na empresa que ele trabalha, ele vê um monte de técnicas de gestão ágil, ele participa de algumas. Aí ele chega aqui, você começa a falar numa disciplina, a maneira como nós professores colocamos teoria, e ele já começa a despejar uma série de vivências, experiências, coisas que deram certo e deram errado, com um monte de linguajar. Eu brinco um pouco naquela linha do Edivandro, assim, um monte de termos em inglês, assim, que os outros alunos ficam ouvindo, não entendem nada do que está sendo falado, né? E aí o meu desafio como professor, que eu tento cumprir um pouco, é segurar um pouco e vou mostrando teoria e vou falar, isso que eu estou falando aqui tem um pouco de relação com isso aí na prática. Agora, tenta explicar isso de um jeito que todo mundo aqui na sala entende. Então, é um desafio que acaba se estabelecendo interessante, né? Nessa forma de interagir com essa ansiedade dessa garotada nova, de ter essa experiência prática e tem que entender um pouco de teoria para organizar melhor aquilo que ele está fazendo já, né? E fazer de forma melhor. Mas depois, se a Camila quiser comentar um pouco disso, ela tem essa experiência também. E o Luiz pode contar um pouco, então, para nós dessa sua experiência, Luiz, durante o doutorado. Como que foi aplicar na prática que você estava vendo na teoria em gestão de projetos? Olha, Sérgio, excelente pergunta e foi bem desafiador, porque a empresa, ela, apesar de participar de grandes projetos, né, tinha oportunidade de participar de montagem da Copa do Mundo, da Fórmula 1, né, da X Games Brasil. Ela era uma empresa de cunho familiar, né? Então, era uma empresa que ela tinha muita... vou colocar, seus fundadores, eles trabalhavam muito, né? Tinha muito a mão do fundador, mas não tinham ferramentas mais profissionais, né? E aí eu entrei, contratado pela segunda geração, né, o filho dos donos, que falou, não, a gente precisa trazer algumas coisas para profissionalizar, especialmente quando eles fecharam um projeto com a Disney, que tinha comprado a ESPN, falou, não, agora a conversa ficou um pouquinho mais séria que é com os gringos, né? E tinha muita coisa que a gente fazia lá, que a gente viu oportunidade de melhoria, muitas coisas que eu tentei implementar que também não funcionaram, né? Que o Sérgio falou, a realidade uma prática é outra, a teoria é uma coisa, a prática é outra, e muita coisa que teve um ganho muito grande. Então, por exemplo, né, eu fiz um quadro visual para controle semanal, né, das atividades, porque evento é uma loucura. Então, evento, assim, tem dia que chove, dia que não chove, enquanto você está montando, né? Então, se você chove, você não pode trabalhar em altura, tem que ser local coberto. Quando não chove, você tem que andar, o fornecedor que atrasa, camarote, por exemplo, Fórmula 1, tinha um monte de camarote, um monte de patrocinador diferente, todo mundo querendo ser prioridade, então muda daqui, muda dali, atrasou a montagem, e aquilo ali era muito dinâmico, apesar de ser um ambiente tradicional, né, montagem de evento, vamos colocar assim, bem conhecida, a gente tinha até certos dados históricos, né, o grau de mudança era muito grande, então o quadro ele funcionou bem, né, mas tiveram outras ações, por exemplo, a autogestão, que não funcionou tão bem, né, eu tentei implementar, e uma coisa de gestão do conhecimento, trazendo para cá, de um ano para outro a gente conseguiu melhorar muito, porque a gente pediu para o encarregado do depósito, vamos lá, só explicar rapidamente para o pessoal, uma arquibancada provisória é como se fosse um Lego gigante, tá? Então tem várias peças, a gente vai montando aquilo ali, são peças padrões que vai montando, então a gente tinha um depósito com várias peças, né? A Fórmula 1, acho que iam 100 caminhões carregados, né, de material, sempre para descarregar. E a partir do momento que a gente começou a sistematizar isso, ó, o que vai em cada arquibancada, porque antigamente vai mandando, né, o que monta primeiro, né, quais são as primeiras peças utilizadas, a gente conseguiu reduzir muito a questão de número de caminhões e muito em tempo de montagem, mas isso pegando conhecimento de projetos passados, e a grande sorte era que o Magrão, que era o encarregado, ele tinha um caderninho que ele anotava todo dia, o pessoal passava aquele Nextel, que apertava ali, era um rádiozinho, manda tantas peças.
ele tinha isso daí por anos, né? Eu lembro que eu pedi pro meu chefe lá, me dá uma semana e esse caderninho, né? Eu fiquei lá tabulando dado, pensando e organizei, vamos fazer assim, né? No primeiro momento eles olharam assim, meio desconfiado, né? Mas eu andava muito bem com o diretor lá, não, então vamos tentar, e começou a fluir. Mas por quê? É uma parte muito interessante, né? Ligando a gestão do conhecimento a projetos. Boa parte do conhecimento mesmo, né? O conhecimento ele é processado na mente humana, né? Diferente de informação. Então, o conhecimento mesmo está nos colaboradores, né? E a gente tem que ter essa humildade de chegar nos colaboradores, desde o mais simples até o presidente, e entendendo e conseguindo extrair aquilo ali que é uma fonte de aprendizado imenso, né? Então, conversando muito com os montadores, com os colaboradores, a gente via muita coisa que dava para melhorar, muita coisa que eu levava assim, nossa, vi uma ferramenta nova no artigo. Eu ia conversar com o encarregado, o cara falou assim, isso não vai funcionar não, viu? E aí, depois de um tempo, tomando café, né, uma Coca-Cola, desenvolvendo uma amizade, a gente conseguia conversar um pouquinho melhor e chegar. Acho que já volta. Luiz. Camila, se você quiser comentar um pouco dessa colocação que eu fiz, dessa experiência com os alunos. Acho que só rapidamente, acho que o Luiz até voltou. Deixa eu fazer só essa questão, essa provocação de que a teoria é uma e a prática é outra. Eu até brinco bastante com os alunos aqui na graduação, que eu digo o seguinte, que muitas vezes a gente ouve o pessoal das empresas, né? Às vezes fazendo palestra, algumas atividades aqui junto com a gente na universidade, e eu acho bastante interessante que eu falo que parece que o pessoal, quando está lá no mercado de trabalho, algumas coisas parece que eles esquecem que eles aprenderam, eles jogam fora, acho que quase toda a teoria que eles já aprenderam na universidade. E em alguns momentos dá a impressão que eles estão tentando reinventar a roda novamente, sabe, para aplicar dentro das empresas que eles estão atuando ali. Por quê? E isso parece acontecer exatamente porque as empresas não têm uma base muito bem elaborada, sabe, dessa, vamos falar assim, de todo esse conhecimento explícito de qual os colaboradores possam fazer uso. Né? Então, as pessoas chegam dentro da empresa e chegam lá para apagar um incêndio, resolver algum problema grande, e entram nesse do dia a dia e não conseguem, muitas vezes, fazer esse link do que ele aprendeu, como o Luiz falou, viu uma ferramenta nova, viu alguma coisa, sabe, no artigo, deixa eu ver se eu consigo levar isso, né, lá para dentro da empresa. Então, eu sinto muito isso, que existe essa grande dificuldade de trazer, falar, na faculdade é muito bonito, mas aqui no dia a dia, é onde o bicho pega, não é assim. Eu já vi donos de empresas, sabe? Assim, que empresas não tão novas, assim, da área até de tecnologia mesmo, falarem isso. E eu fiquei até pensando muito sobre isso depois. Falei, puxa, gente, tem alguma coisa aí, parece que existe um buraco mesmo aí nesse meio, né? Desse salto quando a gente sai da universidade e vai para o mercado. Em algum momento, assim, eu fico até, vamos falar assim, um pouco, não é uma tristeza, mas pensativa sobre a questão, né? Onde é que está o que a gente faz para superar esse buraco? Dessa ponte, de fazer essa ponte, sabe? Entre o uso dessas, né, de tudo que a gente estuda, que a gente aprende na universidade, da graduação, que são coisas mais básicas, a gente nem está falando da pós-graduação necessariamente, de como que a gente consegue fazer essa ponte da universidade, desse conhecimento básico que a gente traz para a graduação, para esse uso, né, das empresas, para que elas não tenham que passar, enfim, aí, por várias dificuldades aí, de ter que ficar aí tentando resolver problemas que já foram resolvidos muitas vezes. Perfeito, Camila, ótimo. Não fique tão ansiosa com esse problema, que é um problema de todos nós aqui, docentes, com os alunos. Luiz, você voltou agora, se quiser, a gente tem 1 minuto aí para fechar, se quiser fazer um fechamento aí da sua fala. Não, acredito que é isso mesmo, a gente tem que ir tentando adaptar, né? Não é tão fácil, e tem coisas, aí só pegando o gancho do que a Camila falou, uma experiência que eu tive
aqui na UF, que eu morri de dar risada depois, mas tem que ser tema de outro debate, com uma internet melhor, né? Mas, enfim, uma vez eu fui chamado para dar uma capacitação para a empresa júnior da engenharia de produção, né? E pensando em como montar, eu montei uma capacitação muito baseada em gestão ágil, e acabou, os olhos dos meninos, das meninas brilharam. Falaram, nossa, professor, que fantástico, não sei das... Falei, gente, mas é a mesma coisa que eu dou na minha disciplina. A única coisa é que agora a gente está numa chácara e vocês têm interesse do projeto real aplicação, né? Então, talvez o que falta um pouco, né, é ligar a ferramenta com a aplicação, né? E só o último segundinho, né, muitas vezes o uso errado da ferramenta queima ela, da prática, da técnica da ferramenta. Então, já vi em algumas empresas, se chegar lá, não, a gente já fez isso, professor, não dá certo. Aí você vai, mas como é que vocês fizeram, né? E ver que implementou da forma não mais adequada, né? E até se ter aquele trabalho de vencer a resistência, de convencimento, é muito difícil, né? Então, acho que a gente tem que tentar, tem que inovar, e tem que ir preparado, né? O fazer rápido, errar rápido, ele não é fazer de qualquer forma, né? Fazer rápido, errar rápido, mas com conhecimento, com preparo, bem pensado. Acho que é essa a mensagem. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Camila. Eu que agradeço, Luiz e Camila. Gostei muito da exposição de vocês. Inclusive, como todo projeto, a gente tem percalços e a gente tem que realizar uma certa improvisação. O Luiz foi bem improvisando aqui para conseguir apresentar, mas conseguiu passar a mensagem. Faz parte do projeto, tem imprevistos também. Ótima exposição de vocês dois, o debate. O tempo nosso, acho que já esgotou, então vou passar a palavra agora para o Sanderson, para a Ana Paula, para finalizar esse painel e para a próxima etapa. Muito obrigado, pessoal que também está acompanhando a gente, assistindo virtualmente. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Luiz, também. Muito obrigado, pessoal. Prazer revê-los. Muito bom.